Olá, sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Rafael Cipriano, sou coordenador do curso de Medicina Veterinária e, em nome do Salesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante da atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Fábio, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Então, primeiro gostaria de fazer um agradecimento ao professor Rafael e à professora Beatriz pelo convite, né, de discursar assim num tema tão legal, tão gostoso, algo que assim eu sou apaixonado. E primeiramente eu vou me apresentar. Então, meu nome é Fábio, eu sou médico veterinário formado pela Unesp de Araçatuba. Fiz a minha residência em anestesiologia veterinária também pela Unesp e atualmente eu estou fazendo o mestrado também pela Unesp de Araçatuba. Então, o tema que eu mais trabalho hoje, né, e que também tem um viés muito importante, né, nesse congresso que estamos aqui conversando, é nada mais do que o que a tecnologia nos traz em benefício tanto para nós quanto para os nossos pacientes. E nada mais, nada melhor do que falar de anestesia locorregional. O que é essa tal de anestesia locorregional? É basicamente o que nós utilizamos, são técnicas utilizadas nos pacientes para basicamente prevenir a dor, né? A gente tratar, entre algumas aspas, a dor antes dela acontecer. E para isso nós temos hoje vários aparatos tecnológicos que nos auxiliam, tanto em questão de assertividade, né, da nossa técnica, bem como uma maior segurança para os nossos pacientes. E é justamente hoje que eu venho conversar com vocês sobre este tema. Então, a palestra está intitulada como Atualizações em Anestesia Locorregionais de Pequenos Animais. Então, toda vez que eu faço uma palestra, uma aula, eu gosto sempre de colocar os nossos objetivos. Então, o que eu gostaria, né, que saísse aqui da nossa conversa? O que eu gostaria que todo você que está aí me ouvindo entendesse e guardasse para casa? Primeiro de tudo, qual é a importância da anestesia locorregional? Então, por que a gente faz isso? Outra coisa é, onde nós estávamos, então, como era feita a anestesia locorregional antigamente e como ela está sendo feita hoje. Então, como que a tecnologia, né, desenvolvida está nos auxiliando, né, neste meio, na parte de anestesia locorregional. E quais são os métodos disponíveis, as técnicas? Então, o que mudou? Né? Nós saímos, então, vamos colocar um exemplo assim, técnicas anestésicas inespecíficas, algo que abrangia um espaço muito grande, por vezes tinha algumas alterações maléficas para o nosso paciente, e hoje, o que nós temos de mais novo, o que nós conseguimos utilizar para meio que prevenir esses malefícios guiados pelas técnicas antigas. Então, eu quero colocar para vocês o que nós temos hoje de novo e citar alguns exemplos das técnicas utilizadas, bem como alguns casos meus, né, da minha rotina. Então, qual que é a importância da anestesia locorregional? Por que nós fazemos isso? Basicamente porque ela é o padrão ouro de tratamento de dor. Ou seja, qualquer paciente que vá ser submetido a um procedimento cirúrgico, é inerente que esse paciente estará passando por um estímulo álgico, uma dor. Então, como que nós podemos tratar essa dor, ou melhor dizendo, né, prevenir essa dor? Com anestesia locorregional. Pensem comigo, se o animal não está sentindo a região a ser operada, obviamente a dor não acontece. E aí, dessa forma, nós temos diversos benefícios para o nosso paciente. Primeiro deles, um menor consumo dos anestésicos gerais. Mais uma vez, se o meu paciente não sente nada, eu não preciso colocá-lo num sono muito profundo. É um paciente que, com uma baixa taxa de anestésico geral, ele estará em plano e bem confortável. E justamente por esse menor consumo de anestésico geral, os efeitos hemodinâmicos deletérios desta técnica, né, seja ela anestesia inalatória, seja ela anestesia total intravenosa, os efeitos deletérios hemodinâmicos, eles tendem a ser mais brandos. Por quê? Eu não preciso de tanto fármaco. A maioria, para não falar todos os fármacos, tem os seus efeitos dose dependente. Então, em menores doses, os efeitos adversos serão menores.
E claro, né, que por mais que nós pensamos muito no bem-estar do nosso paciente, nada é medido para fazer o melhor para eles, nós temos que lembrar que também existe a questão do custo. E algumas técnicas de anestesia local, elas são extremamente baratas, que no caso, né, nós precisaremos apenas de um frasco de lidocaína, uma seringa, uma agulha e nossos conhecimentos. Então, assim, existem ainda muitas técnicas que são utilizadas, por exemplo, por referência anatômica, que vai ser o primeiro tópico aí da nossa conversa, mas são extremamente efetivos e utilizados até hoje, tá bom? Então, vamos lá. Como o paciente não está sentindo dor, eu precisei de menos anestésico inalatório, tive menos efeitos hemodinâmicos deletérios. O pós-operatório do meu paciente será de qualidade, aquele paciente que irá acordar e não está sentindo dor. E é tudo que a gente quer no pós-operatório. Eu sempre brinco, né? O meu orientador também fazia questão de falar isso para mim. Imagina se fosse em você. Você gostaria de acordar com dor, né, um pouco sedado ainda, dopado de medicações, sem saber o que está acontecendo, ou ter aquele despertar suave e tranquilo, sem nenhuma sensibilidade dolorosa. E por fim, e talvez um dos mais importantes, é que a anestesia local, né, quando praticada nas doses terapêuticas e com a técnica adequada, é basicamente zerada de efeitos adversos. Ah, Fábio, o que isso significa? Significa que, por exemplo, a toxicidade do anestésico local, ela é dada, por exemplo, por convulsões, vasodilatação, bradicardia. Isso em doses exacerbadas ou até mesmo pela via errada, né? Uma via intravenosa inadvertida. Se feito a técnica de anestesia locorregional, ou seja, perineural, próximo do nervo, com a dose correta e a técnica correta, não existe efeito adverso, basicamente. O que pode acontecer? Um pouquinho de formigamento, pode ter o animal pode ter aí uma alergia, que a gente não sabe, isso é possível de acontecer, mas é extremamente raro. Geralmente, na minha rotina, eu não tenho nada desses problemas, tá bom? Então tá, onde estávamos? Vamos voltar. Uns 50, 60 anos atrás, já existia essa discussão de controle de dor, essas coisas, mas em cães, em gatos, ruminantes até hoje, fica aquela questão. Esses animais sentem dor? E claro, hoje nós sabemos que eles sentem dor. É visível, a gente consegue até quantificar o grau de dor do paciente a depender de alguns sinais clínicos, não é mesmo? Mas antigamente isso não pensava. Então, como que funcionava? Os pacientes eles eram anestesiados apenas com anestésico geral, o máximo de volume possível, para esse paciente estar tão profundo que ele, em teoria, não sentiria dor. Óbvio, a gente sabe que não é assim exatamente que funciona. Porém, antigamente era este o pensamento. E aí, então, quando, né, entendemos que esses cães sentem dor, entendemos que o pós-operatório deles é complicado sem uma anestesia local, vieram os bloqueios de neuroeixo. Os bloqueios de neuroeixo são comumente chamados de epidural, peridural, por exemplo. E qual que é a grande diferença? A peridural, ela é uma técnica maravilhosa, abrange uma área muito extensa, porém, ela tem alguns efeitos deletérios importantes e algumas contraindicações. Então, imagine, eu gosto sempre de colocar esse exemplo. Um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de joelho direito, que seja. Eu tenho algum motivo para fazer o paciente ficar sem andar das duas pernas, sendo que eu posso, agora, na atualidade, bloquear apenas uma das pernas? Então, assim, tivemos esse avanço de primeiro entender que os animais sentem dor, segundo entender como tratá-la, mas ainda estamos caminhando nessa questão de bloqueios mais específicos. Tudo bem? E ainda, como nós não tínhamos tecnologia, ou pelo menos não sabíamos como utilizá-la a nosso favor, essas técnicas de anestesia local, elas funcionavam apenas por nossos conhecimentos anatômicos. Então, algumas estruturas que são utilizadas como marcos anatômicos e a partir delas podemos definir, ou pelo menos aproximar, aonde passa o nervo, aonde eu quero bloqueá-lo. Tudo bem? Então, vamos lá. Do mais antigo para o mais atual. Então, o que é mais antigo, porém ainda muito utilizado, são as técnicas locorregionais, guiadas por referência anatômica, que foi o que eu acabei de citar. Marcos anatômicos palpáveis.
Então, nós falamos, por exemplo, da peridural, onde eu consigo palpar as duas cristas ilíacas e posicionar meu dedo no espaço entre a última vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, o famoso L7-S1, a qual eu consigo introduzir a minha agulha e administrar o meu anestésico local naquela região. Outro exemplo, né, que pode ser citado são os bloqueios de dente, onde nós palpamos o último dente molar e introduzimos a nossa agulha caudal a ele. São técnicas até hoje utilizadas com uma eficácia muito boa, porém, algumas coisinhas que a gente tem que colocar, principalmente como desvantagens. Primeiro, se eu não estou vendo o nervo, eu não sei ao certo onde ele passa, eu tenho uma maior taxa de falha, correto? Outra coisa, o que anda junto com o nervo? São mais duas estruturas importantes, que são as veias e as artérias. Então, não é incomum de, na hora de fazermos esse agulhamento apenas por referência anatômica, eu acabar, por consequência, fazendo uma punção inadvertida de vasos importantes. E aí, a depender do calibre do vaso, a depender da sua técnica, os problemas podem ser maiores ou menores, tá bom? Então, essa técnica, né, guiada por referência anatômica, nós chamamos carinhosamente de às cegas, porque nada mais é, e eu quero que vocês pensem comigo, como se fosse um ceguinho com a sua muleta, né, a sua bengalinha, tateando, procurando o espaço a ser bloqueado. Então, eu coloquei aqui dois exemplos do site VET Profissional, um site muito interessante também, que mostra à nossa esquerda aqui a técnica de peridural. Então, o colega palpou as cristas, achou o espaço entre L7 e S1, introduziu a sua agulha e está administrando um anestésico local. E na outra foto, nós temos a abordagem do nervo mandibular. Tudo bem? Minto, maxilar, tá? É a abordagem rostral. Entendem o que eu quero dizer? Essas técnicas foram utilizadas apenas por conhecimento e palpação de referências anatômicas. Então, assim, da minha literatura. Quem que é? Fala pra tio. O que eu faço? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma paciente que eu anestesiei e ela foi antes de eu trabalhar com anestesia locorregional guiada. Essa foi uma American Bully que foi submetida à castração eletiva e eu fiz a anestesia peridural nela. A gente consegue ver claramente que é um animal que está confortável no seu pós-operatório, porém, por mais que ela mexa a cauda, e acredito que vocês conseguiram ver, ela ainda não estava sustentando os membros pélvicos. Então, vejam que talvez desconfortável para esta paciente ela não conseguir levantar, né, querer se mexer e os membros estarem dormentes. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens. Coloquemos na balança as referências anatômicas. Primeiro, ela é às cegas, né, como desvantagem. Então, eu não consigo a visualização direta da minha estrutura alvo. Ainda, como eu não sei ao certo onde ela está, eu preciso ganhar, né, entre aspas, ganhar espaço pelo maior volume de anestésico local. Então, se eu não sei onde eu estou, vamos supor, eu não sei se é exatamente nesse espacinho aqui. Eu pego a maior dose de anestésico local que eu consigo e faço toda margeando onde eu acredito que esteja o meu nervo. E isso, qual que é a consequência? Se nós nos atentarmos à dose tóxica, não costuma ter problema nenhum, mas se pensarmos no financeiro, é um gasto maior de anestésico local. E a maior desvantagem de todas, na minha opinião, é que eu tenho menor precisão. Então, a gente pode fazer tudo isso e, no final das contas, o bloqueio não funcionar. Mas também, né, não podemos só falar mal dessa técnica que até hoje é utilizada. Lembrando que ela é muito barata, certo? Por mais que eu gaste um pouco mais de anestésico, ela costuma ser mais barata. Eu não necessito de equipamentos caros. A única coisa que eu preciso é do meu conhecimento, certo? Do meu conhecimento, principalmente dos marcos anatômicos, da anatomia do paciente de uma forma geral. Uma seringa, uma agulha e o meu anestésico local. Não preciso de mais do que isso para executar essa técnica. E outra grande vantagem é algo que eu não preciso, deveras assim, não preciso de um estudo muito prolongado. Uma vez que eu dominei essa técnica vai funcionar em todas as vezes que eu tentar. Obviamente, né, tendo atenção às desvantagens. Pode ser, por exemplo, um cachorro um pouco mais gordo, né, um cachorro maior, ou até mesmo aqueles animais que tendem a ter
alterações anatômicas congênitas, né? Por exemplo, da She-Hound, os persas, quando pensamos em bloqueios de face, tudo isso vai alterar, mas costumam ser técnicas bem valiosas. Agora vamos lá. Saindo apenas do meu conhecimento anatômico, vem a tecnologia e fala assim, ó, veterinário anestesista, eu tenho um equipamento que vai te auxiliar a localizar o seu nervo. Aí você fala assim, e como que funciona esse aparelho? Esse aparelho é chamado de neurolocalizador. Ele nada mais é do que como se fosse um controlezinho de ar-condicionado, o qual desfere uma amperagem, né, um choque elétrico que você consegue controlar a sua intensidade, a sua frequência e a sua duração. E por que que isso é importante? Porque nosso sistema nervoso central, bem como o dos cães, funciona por impulsos elétricos. Então, se eu consigo, entre aspas, mimetizar um impulso elétrico, eu consigo ativar aquele nervo. E ativando aquele nervo, eu vou ter uma resposta motora, a qual aquele nervo normalmente faz. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar. O nervo isquiático, aquele que rege a face lateral do nosso membro pélvico. Esse nervo, uma vez estimulado, ele faz um estímulo de como se estivéssemos pisando no acelerador. Ele faz a extensão do membro. E se eu entendo isso, eu sei o que é esse estímulo, eu consigo chegar com a minha agulha próximo o suficiente desse nervo para ter este estímulo, e com esse estímulo eu tenho a minha certeza de que estou próximo o suficiente para fazer um anestésico local e ele funcionar. Então, nós saímos de uma técnica meio às escuras, né, que nós não sabíamos o que estávamos enxergando, e agora sim viemos para uma técnica que nos dá uma certeza maior. E com esta técnica, ou melhor dizendo, né, com este equipamento, surgiram técnicas anestésicas, né, técnicas locorregionais um pouco mais assertivas. Então, eu consigo sair do bloqueio do neuroeixo, consigo escapar da peridural e vou para bloqueios de nervos mais específicos, como, por exemplo, o nervo femoral isquiático. Então, para uma cirurgia de joelho, hoje em dia, na minha rotina, eu não faço mais a peridural. Eu faço o bloqueio assertivo do isquiático e femoral. E qual que é a grande vantagem disso? Eu não tenho os efeitos adversos, né, que a técnica da peridural pode me dar, e eu tenho um paciente que só vai ficar dessensibilizada a perna a qual foi submetida à cirurgia. O outro membro dele estará totalmente funcional. Então, é um paciente que estará mais confortável no pós-operatório. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as vantagens disso? Eu consigo diminuir a taxa do meu anestésico local, eu consigo fazer um volume menor. Quando comparado a equipamentos de maior tecnologia, coloquemos assim, é um equipamento relativamente barato, né? Nós temos aí neurolocalizadores de R$1.000, R$1.500. É um valor caro, mas não é nada que fuja da nossa rotina. E ele é um equipamento extremamente fácil de se operar. Uma vez que nós entendemos quais são as mioclonias que estamos buscando, fica tudo muito tranquilo, muito fácil de trabalhar com ele, ok? Porém, nem tudo são flores. Este equipamento, ele continua, infelizmente, nos deixando naquela situação de técnica às cegas, porque eu ainda sigo por não ver a estrutura onde eu vou ser bloqueada. É aquela brincadeira que, né, nós fazíamos quando éramos crianças, do Marco Polo. Né? Quando nós entramos com a nossa agulha e vamos procurar o nervo, imagine que a pontinha da nossa agulha está gritando, Marco, Marco, e quando chega próximo o suficiente, o nervo responde polo e faz a contração. Então, assim, por mais que seja uma técnica guiada e muito bem valorizada na medicina veterinária, ainda não é, assim, a mulher dos olhos. Ainda não é o melhor que nós temos para oferecer. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um videozinho. Opa! E esse videozinho aqui, eu estou mostrando justamente esse neurolocalizador. Eu vou acelerar um pouco, porque esse vídeo é meio demorado, mas vejam que eu estou agulhando a região e logo, logo, eu vou ter um estímulo
do esquiático. Percebem o que eu falei do movimento de acelerador, né? Pisando no acelerador. A gente precisa que ele esteja menos então, de 45. Pronto, eu estou utilizando esse equipamento que eu estava utilizando, era do hospital, não era meu. Um equipamento de R$ 1.200, se não me falha a memória, e vejam como é vantajoso. Eu estou, 26, ele não está. estou procurando o nervo, consegui achar ele e vou fazer o meu anestésico local próximo o suficiente para o meu bloqueio ser efetivo. 45, e aí eu estou fugindo do neuroeixo. Aí, então, esse foi o bloqueio do esquiático, e agora eu vou mostrar para vocês o bloqueio do nervo femoral. Vejam só, que eu estou entrando na face medial da coxa do paciente, fazendo o agulhamento, e o que eu espero é, diferente da extensão, eu quero um movimento de chute, eu quero uma contração. Deixa eu acelerar um pouquinho, e aí vocês vão perceber que o membro começa com um estímulo, né, focal, tá vendo, e logo em seguida ele começa a esticar, percebam? Esse é a mioclonia, né, esta é a mioclonia do nervo femoral. Então, eu associei as duas técnicas, esse paciente passou por uma cirurgia de joelho e correu tudo maravilhosamente bem. Então, vamos lá. Quais são as vantagens e desvantagens? Infelizmente, ainda estamos falando de uma técnica às cegas, né? Eu não estou fazendo uma visualização direta do meu nervo, porém, eu já consigo ter uma assertividade maior. Outra coisa é que eu necessito não só de conhecimentos anatômicos, mas também de conhecimentos de Fugiu a palavra. Basicamente, eu preciso do conhecimento de biolocomoção do meu paciente. Era isso, biomecânica muscular. Eu preciso saber qual o que o nervo, né? Que músculo o meu nervo vai reger, vai manipular, e qual é a função daquele músculo ou tendão, ou músculo ou tendão, ok? E a maior desvantagem, se é que eu posso colocar assim, é que essa técnica, ela infelizmente só vai funcionar para nervos motores, né? Nervos mistos, no caso, né? Motores e sensitivos. Se eu tenho um nervo que ele apenas passa para o meu sistema nervoso central estímulos referentes a controle sensitivo, o neurolocalizador ele não é possível de ser utilizado, porque eu posso promover a dor, por assim se dizer, com o neurolocalizador, mas eu não terei nenhum estímulo, nenhuma mioclonia que me auxilie a localização do nervo. Então, esse é o maior problema e é uma das coisas que nós batalhamos até hoje, falar como que nós podemos, né, realizar bloqueios de nervos sensitivos, como nós podemos localizar esses danados, sendo que eles não dão nenhuma dica de onde estão, tá? Então, falando das vantagens do neurolocalizador, primeiro, ele é mais barato quando comparado às tecnologias um pouco mais modernas. Isso é um fato. Eu vou precisar de um menor volume do meu anestésico local, porque eu sei mais ou menos onde esse nervo está. Eu estou tendo um estímulo, né? Lembra da perninha contraindo? Eu sei que o nervo está passando por ali. Tudo bem? E, uma vez que eu tenho este entendimento, né, de anatomia, fica muito fácil fazer a técnica, certo? Hoje em dia é muito tranquilo utilizar o neurolocalizador, dificilmente temos erros com ele. E agora, para onde vamos? Beleza, eu coloquei para vocês o cenário mais atual, certo? Em que falávamos de técnicas guiadas por referência anatômica, entramos aí na neurolocalização, que tem a sua principal limitação, apenas acesso a nervos motores, né, motores e sensitivos. E os nervos somente sensitivos, como é que eu faço para localizá-los? Aí eu não tenho para onde correr, eu preciso fazer uma visualização direta. Então tá, faço essa pergunta para vocês. Como que eu faço para visualizar um nervo? Sem ser, obviamente, por dissecar, né, dissecção. Eu preciso de algum aparelho, alguma tecnologia que me permita estar, entre aspas, dentro do animal, mas de uma forma não invasiva. Hoje, nós temos 2 equipamentos que fazem isso. O mais acessível para a nossa rotina é o ultrassom. Então, nós estamos entrando uns 10 anos atrás, começamos
as técnicas guiadas por ultrassonografia. Então, eu faço uma visualização direta do nervo, da estrutura a ser bloqueada. E eu consigo bloquear tanto os nervos motores, né, os nervos mistos, quanto apenas os nervos sensitivos. Então, por exemplo, os nervos que regem aqui a minha caixa torácica, que regem o meu abdômen, eles são, em sua grande maioria, nervos apenas sensitivos. Então, olha só que bacana, eu consigo bloquear esses caras agora fazendo uma visualização direta. Eu vejo onde está o nervo. Quais são as maiores vantagens? Se estamos enxergando o bendito do nervo, é muito difícil errarmos, porque nós conseguimos ver na mesma tela o nervo, a minha agulha adentrando e o meu anestésico se dispersando pela região. Então, dificilmente eu vou errar. Dificilmente. Não vou falar 100% das vezes, né, 100% de assertividade, porque não é bem assim que a banda toca. Mas, uns 85, 90 eu garanto. Como eu estou vendo o meu nervo, como eu estou vendo a dispersão do meu anestésico local, o meu volume ele é muito menor. Então, eu colocava de exemplo técnicas, por exemplo, vamos lá, do plexo braquial. A abordagem às cegas, nós falamos de quase 0,6, 0,7 ml de anestésico local por quilo do paciente. Com o neurolocalizador, de 0,4 a meio. Com o ultrassom, estamos falando de 0,1, 0,2 ml por quilo do meu paciente. Então, eu caí drasticamente o meu volume. Então, eu economizo, eu tenho menos chance de ter risco para o meu paciente e a minha técnica continua sendo assertiva. Beleza? Mas qual que é a principal? E essa, sim, é uma grande desvantagem. É um equipamento extremamente caro. Estamos falando de equipamentos assim, o mais básico que funciona para a nossa rotina é coisa de 30, 35 mil reais. Quem tem a condição, maravilha, faça essa aquisição que só vai te trazer benefícios. Porém, é algo extremamente custoso e dificilmente a gente consegue incorporar esse preço na nossa rotina. Então, da mata ciliar, eu estou mostrando para vocês, esse é o meu equipamento de ultrassonografia, e eu estou fazendo um bloqueio de plexo braquial num bugio, né, aqueles macacos que tem a bolsa aqui, o papo embaixo deles, que guarda o ar para eles poderem, né, vocalizar. Então, eu vou pedir a atenção de vocês para este vídeo aqui, onde eu estou fazendo primeiro a visualização das estruturas, certo? Tentando me localizar, porque é muito parecido com humanos, e eu, particularmente, só tenho experiência com animais, né, com cães e gatos. Então, foi um pouco mais complexo de fazer a localização, né, das estruturas. E agora, logo em seguida, eu vou pedir para prestarem atenção aqui. Vocês vão conseguir ver a minha agulha se deslocando dentro do espaço do plexo braquial. Vejam que legal. Lembra que eu falei da vantagem? Conseguiram reparar até mesmo que teve uma dispersão do anestésico pelo plexo braquial? Vou dar play mais uma vez para vocês observarem. Então, olha só que bacana. Eu consegui visualizar a minha estrutura ser bloqueada, a minha estrutura alvo. Eu consegui ver a minha agulha e ainda consegui ver o anestésico local se dispersando. Eu vi todos aqueles nervos sendo embebidos pelo meu anestésico local. Então, eu estava até com a professora Beatriz da Anestesiologia e Farmaco do Salesiano, estava comigo acompanhando o caso, e eu brinquei com ela, falei, a partir de agora a anestesia está resolvida, porque eu sei que funcionou. Entendem como esta tecnologia, né, que ela é muito utilizada para diagnósticos, e hoje ela traz esse benefício muito grande de uma visualização das estruturas que eu quero bloquear. Então, é mais uma vez, né, os avanços tecnológicos sendo trazidos para a nossa prática e para a nossa rotina. E aqui está a bugiozinha, que foi feita o procedimento, né? Ela passou por uma osteossíntese de cotovelo. E, particularmente, foi a primeira bugio que eu anestesiei e foi, assim, um espetáculo, foi muito legal. É um caso que a gente pretende relatar, eu e a professora Beatriz, que mostra justamente tudo aquilo que eu comentei com vocês, né, sobre menores taxas de anestésico geral, recuperação mais precoce. Este momento da foto, a cirurgia tinha acabado em torno de 10 minutinhos. Acabou a cirurgia, a gente desligou o anestésico,
Esse paciente já começou a se recuperar, então eu prontamente levei-o para a baia para ele se, né, acordar sem estímulos externos, lembrando que é um animal de vida livre, né? Não está acostumado com o contato dos humanos. E vejam só como esse animal ficou 30 minutos após a cirurgia. Ele já estava totalmente desperto, acordado, sem apoiar. Percebam que uma mão está apoiada e a outra está meio troncha, né? A mão que está com o curativo ainda está bloqueado. Esse paciente ainda está sem sentir dor. Então, olha só, essa Sabugil, no pós-operatório, infelizmente não tenho esse vídeo para mostrar para vocês. Ela acordou e a primeira coisa que ela foi fazer foi comer. Então, imaginem, vocês, se tivessem quebrado o braço de vocês e tivessem, né, feito a cirurgia acordando, vocês acreditam que estariam com fome? Dificilmente, né? Geralmente acordamos, né, um pouco sedados ainda, alheios ao ambiente, por vezes com dor. E olha que maravilha que foi esse pós-operatório dessa nossa coleguinha. Entendem o que eu quero dizer? Isso só foi possível por conta da anestesia locorregional, que só foi, mais uma vez, assertiva, extremamente funcional, por conta das tecnologias sendo trazidas à prática. Então, beleza. Vamos falar das vantagens e desvantagens da ultrassonografia. A primeira desvantagem é um aparelho extremamente caro, muito custoso. Ele demanda vários cuidados. E, diferentemente das duas outras técnicas citadas, a curva de aprendizado, isto é, o tempo que nós demoramos para dominar esta técnica, é muito maior. Porque não depende mais de referências anatômicas ou estímulos. Agora depende de uma visualização e entendimento de ultrassonografia. Então, as diferentes ecogenicidades dos tecidos acabam vindo à tona para a gente. E qual que é a grande questão? Eu, como bom anestesista que sou, basicamente não me atentei a nada e pouco me importei durante a graduação por diagnóstico por imagem. E hoje eu estou penando um monte para estudar, para entender melhor isso aqui, porque faz parte da minha rotina, tá bom? Vantagens do ultrassom. Eu faço a visualização direta da estrutura ser bloqueada, então, como vocês viram no vídeo, eu consegui visualizar a minha agulha, visualizei o plexo braquial e vi o meu anestésico se dispersando por toda a região. Eu consigo bloquear tanto os nervos motores quanto os nervos sensitivos, então, assim, é uma grande vantagem quando eu falo, por exemplo, de anestesia para cirurgias de abdômen. A mais comum é a castração de cadelas, né? Comumente era utilizada a anestesia peridural, o bloqueio dos neuroeixos, né, que eu comentei com vocês, porém com esse principal probleminha que era o animal saía da cirurgia e não sentia as pernas. E era muito complicado, e continua sendo até hoje, conversarmos com o tutor e explicar, tutor, seu paciente não está sentindo a perna, mas logo, logo ele vai sentir. Imaginem vocês tutores, levam o seu gatinho, sua cachorrinha para castrar, ela volta castrada, mas sem andar. No mínimo, nós, com o conhecimento que temos, ficaremos assustados. Imagina o tutor que é totalmente leigo. Para eles é um choque. Tudo bem? E voltando, então, né, após essa dispersão, voltando aí, a principal vantagem do ultrassom é que eu tenho uma precisão absurda. Eu tenho quase 90 e tralalá de certeza de que eu vou acertar esse bloqueio. Aí, ó, pós-operatório de castração. Para vocês. Nefrectomia do Primeira lado paciente a qual eu utilizei anestesia locorregional guiada para ultrassom. É uma gatinha que foi castrada e ela tem um problema muito sério. Ela não tinha um dos rins dela. Quando ela era jovem, teve uma obstrução de ureter, e essa obstrução acabou, entre muitas aspas, né, levando a uma hidronefrose, acabou a perda desse rim, então ela teve que fazer a nefrectomia, a retirada total do rim. E ela veio para mim alguns meses depois para fazer a castração. E aí fica aquela questão, né? O paciente não tem um dos rins, significa que a excreção dos metabólitos, né, dos anestésicos é prejudicada. É um paciente que tende a acumular mais anestésico dentro de si. Pensei comigo, falei, como que eu faço para não precisar de tanto anestésico geral e esse paciente ficar confortável no pós-operatório? Utilizei a técnica guiada para ultrassom. O bloqueio que eu fiz nela
chama bloqueio do quadrado lombar. Então, ela é basicamente uma anestesia, entre aspas, peridural, ela vai contemplar todos os nervos sensitivos da minha cavidade abdominal, porém, sem nenhuma alteração de membros pélvicos, sem nenhuma alteração de comprometimento, né, de sistema parasimpático. Eu simplesmente e apenas vou bloquear só o abdômen dela, e nada mais do que isso. Então, a paciente que ela vai conseguir se locomover no pós-operatório, vai conseguir andar, vai ficar confortável e não estará sentindo dor. Esse vídeo, vou até mostrar mais uma vez, ela tinha literalmente acabado de acordar. E o primeiro instinto dela foi se alimentar. Então, vejam, a castração, por mais que seja uma cirurgia, né, rotineira e deveras simples, não deixa de ser uma cirurgia de cavidade abdominal. Então, os animais tendem a ficar um pouquinho mais reclusos, um pouquinho mais quietinhos, um pouco mais doloridos. Então, a primeira coisa que essa gatinha fez quando acordou foi querer comer. Então, assim, isso foi uma vitória muito grande, né? Foi o primeiro paciente que eu fiz, que eu mostrei que deu certo. E depois disso, nunca mais parei. Até hoje, todas as minhas anestesias, 99,9% delas são regidas pela anestesia locorregional. Eu tenho meu aparelho de ultrassom que eu uso para isso. E eu espero que eu tenha provado para vocês as grandes vantagens, né, que esses aparelhos trazem para a gente, o que a tecnologia, né, que foi desenvolvida para uma finalidade, acaba vindo para a gente com uma finalidade totalmente diferente e muito interessante, muito legal. E eu gostaria de deixar as conclusões para vocês, então, do que, né, o que eu gostaria que vocês tirassem dessa aula, que vocês entendessem. Primeira coisa, a anestesia locorregional ela é o padrão ouro para analgesia. É ela quem vai segurar a dor do paciente. Nós podemos fazer opioide, nós podemos fazer infusões, podemos fazer o que quiser. Nada disso vai ganhar de uma anestesia locorregional bem feita. Ainda temos muito a se evoluir. Por quê? Uma das técnicas, ou melhor, um dos equipamentos que hoje está sendo estudado é a fluoroscopia. Então, nós podemos colocar o paciente, né, sob o fluoroscópio e fazer a visualização em tempo real apenas da minha agulha chegando no espaço neural. Muito mais fácil do que o conhecimento de ultrassonografia. Porém, ainda está em fase experimental, ainda estamos estudando muito. Quem sabe aí nos próximos 5, 10 anos não vire uma realidade aí na anestesia. Mas uma coisa certa, ainda temos muito que evoluir, tem muita coisa legal saindo todo ano, e é isso que torna a nossa vida tão interessante, né? Saber que a gente nunca vai saber tudo, sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Graças a todos esses avanços tecnológicos, fica muito legal, nós conseguimos afirmar com muita certeza que saímos de bloqueios inespecíficos, saímos daquela técnica que abrange tudo, para técnicas específicas, ou seja, apenas bloqueamos o que o animal precisa, não fazemos mais do que ele precisa, certo? E isso só traz vantagens para a gente, tudo bem? Então, eu gostaria de imensamente agradecer o convite mais uma vez do professor Rafael, da professora Beatriz. É uma honra muito grande para mim estar palestrando aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Fica o meu contato para vocês, caso queiram discutir, conversar. Estou sempre à disposição e, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Maravilha, Fábio. Obrigado você, né, por todo o conhecimento trazido aí para nós no tema que você abordou sobre a atualização desses bloqueios locorregionais, né? Pelo que você apresentou, assim, isso traz um benefício muito importante para o paciente, né? Em termos de recuperação, em termos de bem-estar, né? E isso aí eu acho que é uma das coisas que a gente precisa sempre buscar, né? Quando a gente está lidando com os nossos pacientes. Eu tenho uma dúvida antes da gente, né, partir para as perguntas. Com certeza a professora Beatriz deve ter alguma.
Você mencionou do uso de aparelhos de ultrassom, né, para fazer esses aparelhos que usam nesses bloqueios, né? Eles são algum tipo de aparelho específico ou qualquer aparelho de ultrassom? E aí eu queria que você falasse um pouquinho se tem alguma probe específica para isso ou não, ou são probes que a gente encontra comumente, né, para vender aí no mercado de ultrassonografia. Ó, existem aparelhos muito específicos, aparelhos que utilizados na medicina humana para diagnóstico, por exemplo, né, de oclusões venosas ou arteriais, são aparelhos que têm uma frequência muito mais alta, então eles têm uma sensibilidade, uma visualização muito melhor. Mas para nós, na rotina de medicina veterinária, o ultrassom convencional já resolve a nossa demanda. A única coisa é que, como são em muitas vezes, né, bloqueios de nervos muito superficiais, eu preciso de uma probe linear, e aí isso é inegociável. Então, para 90% dos bloqueios, 95%, eu acabo sempre utilizando a probe linear, tá? E é uma probe a mesma utilizada para cavidade abdominal. A gente acaba tendo que mudar os presets, né, algumas variações aí no aparelho, mas os aparelhos convencionais atendem muito bem a nossa rotina. Não, perfeito. Nós sabemos que tem uma variação, né, de probes aí, você falou a linear é melhor, e durante a palestra você comentou da questão da frequência, né, principalmente por conta da profundidade, né, a gente sabe que a frequência acaba mudando a profundidade do alcance aí dessa probe, então é muito bom saber que dá para a gente, por exemplo, usar um aparelho de outras rotinas, né, dentro dessa rotina aí também do bloqueios loco-regionais. Maravilha. Professora Beatriz, você tem alguma pergunta para fazer aí para o Fábio? Por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente eu queria parabenizar a palestra, foi muito boa, um tema bastante relevante, né? É muito interessante que vem crescendo essa preocupação com a dor, com a analgesia no pós-operatório. Em relação a esse ponto mesmo, de analgesia pós-operatória, você comentou bastante sobre muitas vezes não fazer peridural e sim acertar aquele nervo, né? Algo perineural mesmo. E muitas vezes na epidural a gente associa fármacos, opioides, por exemplo, morfina, metadona, com o objetivo de prolongar a analgesia no pós-operatório. Esses fármacos ou alguns outros coadjuvantes a gente consegue associar ali perineural e também ter esse efeito de prolongamento da analgesia? Sim, nós temos vários estudos, hoje em dia, associando os mesmos fármacos que colocaríamos pela via peridural, utilizados por via perineural. Então, por exemplo, a metilprednisolona, a dexametasona, que são corticoides, eles têm se mostrado, assim, grandes aliados da anestesia local. Eu consigo uma duração de até 18, 20 horas de bloqueio sensitivo, né, mesmo controle analgésico que eu teria, né, com um opioide, por exemplo, pela via peridural, só que com menos efeitos adversos, né? A gente sabe hoje que a morfina por via peridural ela pode levar aí a uma retenção, né, urinária, o paciente não urinar tão bem pós-operatório, além de os outros efeitos, né, hemodinâmicos que podem acontecer. Então, hoje nós temos bastante estudos, né, sobre isso, temos tanto de corticoides, como, por exemplo, a associação de alfa-2 agonistas, né, a clonidina, a dexmedetomidina, como adjuvantes e que perpetuam não, né, que aumentam, prolongam o bloqueio sensitivo. Certo. Muito bom. Muito obrigado, professora. Tá ótimo, Fábio. Professora Beatriz, muito obrigado, né? Antes de parabenizar você, essa sua palestra, né? Genial que você está trazendo aí, o uso de novas tecnologias que eu achei bem interessante aí para muitas vezes nós não estamos na área, né, para saber, mas é
uma tecnologia muito legal. Eu queria saber se você tivesse um recado para dar desses alunos que estão na medicina veterinária e que daqui a pouco vão enfrentar o mercado de trabalho. Queria que você deixasse aí um recado, né, da sua área, daquilo que você trabalha, de toda a tecnologia aí. Então, por favor. Beleza, eu acho que eu gostaria de deixar 2 recados, então, para essa turma aí que vai adentrar no mercado de trabalho agora. A primeira é, se apaixonem todos os dias pelo que vocês fazem. Então, né, quando vocês realmente gostam do trabalho de vocês, é aquela velha máxima, nunca vocês vão ter que trabalhar, todo dia vai ser uma diversão. E outra coisa, estejam sempre abertos a novas descobertas, novas tecnologias. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, pode ser que hoje, nesta palestra que estamos, né, conversando com vocês, pode ser que daqui a 20 anos seja totalmente mudado, outros temas, outras técnicas. Então, assim, não se acomodem, busquem sempre mais, saibam que sempre vai ter alguém melhor, que a gente sempre pode melhorar. Maravilha, Fábio, muito obrigado, né? E parabéns pela palestra, parabéns pelo conteúdo, principalmente, né? Um conteúdo de extrema relevância para os futuros profissionais, né? E eu gostaria de agradecer sua participação em nome do Unisalesiano. Com certeza é um conteúdo que fará parte, né, de um conteúdo valioso que esses alunos podem levar para o resto da vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, eu agradeço a professora Beatriz pelo convite mais uma vez.